O pastor Lourenço esteve ontem lá em Aquiraz e levou uma palavra pujante. Amém? Falou sobre as pedras que são colocadas em nosso caminho. Ele frisou e deu ênfase que quem remove as pedras é o Senhor Jesus. Amém? E nós estamos hoje aqui para falar sobre o sofrimento dos crentes, o sofrimento dos justos. Por que sofremos e para que sofremos? Essa é a mensagem. Por isso, meus amados, tenho a impressão que será muito proveitosa. Pode ligar isso, amém. Será muito proveitosa para a igreja, para que nós possamos compreender isso aí. Um homem, um empresário do campo, um agropecuarista, resolveu passear nas terras vizinhas à sua, e ele encontrou um homem numa casinha, um pequeno agricultor, e resolveu visitar este homem. E conversando, ele perguntou a este pequeno agricultor: de onde você tira a sua renda, o seu sustento? Ele disse: o meu sustento maior eu tiro, vem de uma vaquinha que eu tenho. Aquela vaquinha ali, a vaquinha já estava, coitada, que não aguentava mais. Disse: ela me fornece todos os dias de 12 a 15 litros de leite. Eu vendo uma parte e a outra parte eu compro os mantimentos, os agasalhos, a comida, e vou ali no riacho também e pesco alguns peixes. E nós vamos passando a vida assim, nessa dependência. E eles conversaram, o agropecuarista se despediu e foi embora. Um mês depois ele voltou por aquelas cercanias e avistou a vaquinha daquele pequeno agricultor. E ele, que estava acompanhado pelo seu empregado, disse: desce do carro, vai ali e pega aquela vaca e jogue no precipício. O empregado falou: mas nós vamos fazer isso com aquele pobre coitado? A única fonte de renda, a única coisa que ele tem, o único animal que ele tem, o senhor está me dizendo, me mandando que eu jogue essa vaca no precipício? Ele disse: sim, senhor, eu estou lhe mandando. O empregado desceu e foi. Tinha um precipício aí perto e ele empurrou a vaca. A vaca não queria, claro, cair no precipício, mas foi tão forte que ela caiu e sumiu. E ele foi embora. Mais de um ano depois, ele voltou lá, o agropecuarista. Disse: eu vou ver como está aquele homem. Aí notou que havia uma melhoria. A casa estava mais arrumada, os filhos estavam mais saudáveis, havia alegria no sorriso dele e da sua mulher. E o agropecuarista perguntou: como está a sua vida? Ele disse: está bem.
Mas cadê a vaquinha que você tinha? A sua única fonte de renda? Ele disse: aconteceu um desastre. Aconteceu uma tragédia. Ela caiu no precipício e morreu. E como nós não tínhamos mais aquela fonte de renda, nós começamos a procurar outras atividades. Começamos a criar outras fontes. Começamos a procurar meios de sobrevivência. Assim foi que, com um pouco de recursos que nós tínhamos, compramos um casal de porcos e fomos cuidando. E esse casal multiplicou. Minha mulher começou a fazer serviços fora, a trabalhar em casas familiares. Nós fizemos economia, a nossa pocilga cresceu e hoje, para resumir, nós fornecemos até carne para um frigorífico. Nós colocamos também lá na vila uma venda para que pudéssemos oferecer os nossos produtos, e assim nós melhoramos muito de vida, embora ainda sentimos saudade da nossa vaquinha. Melhorou de vida, porque é na escassez que nós nos tornamos mais criativos. É na escassez que nós procuramos outras formas de vida. Agora, meus amados, com relação à nossa vida, vejam o que está escrito em Romanos 8, versículo 28. Com relação à vida cristã, com relação aos infortúnios, aos padecimentos da nossa vida, aos nossos sofrimentos, vejam o que acontece. Aquele homem, se tivesse continuado com aquela vaquinha, anos depois ele estaria na mesma miséria. Então, perder aquela fonte de renda foi um benefício, um bem para aquele homem. Nós trazemos essa ilustração e queremos adaptá-la à situação do crente. Diz a Bíblia Sagrada, Romanos 8, 28. Sabemos, diga a igreja, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Algumas versões aí está um pouco diferente, mas é isso aí. Aqueles que são chamados por seu decreto. Mas olhem bem, todas as coisas, eu pergunto à igreja, todas as coisas podem incluir sofrimento? Hein? Ou não? Ou só as coisas boas? Aí é o óbvio. As coisas boas contribuem claramente para o bem, para o nosso bem. Então, não poderia o escritor Paulo escrever todas as coisas contribuem, não. Aí também estão incluídos os sofrimentos nossos que concorrem para o nosso bem. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja honrada ao Senhor. Meus amados, se nós fôssemos relatar quantas vezes nós passamos por injúrias, perseguições, sofrimentos,
padecimentos. E logo depois, nós vimos que aquilo foi benéfico para nós. Até quando se perde o emprego. E eu vou mais longe. Até a morte pode servir para o nosso benefício. A morte de pessoas da nossa família pode servir, sim, senhor. Eu poderia citar até o meu caso pessoal, mas o pregador nunca deve citar casos pessoais, mas eu vou citar apenas como exemplo. Se minha esposa não tivesse ficado doente de um câncer, eu e meus filhos, eu principalmente, ela principalmente, ainda estaria no pecado, afastado do Senhor Jesus, porque nós não tínhamos necessidade nenhuma de buscar a Deus, porque tínhamos fartura, tínhamos saúde. Nós não dávamos valor à verdade de Cristo, nem ao Evangelho. Foi com a sua morte, com a sua doença e a sua morte, que nós tiramos os nossos olhos do chão, do lodo, e passamos a olhar para Deus. Amém, igreja? Foi benéfica assim. Foi pela morte de um justo que nós hoje podemos experimentar o novo nascimento. Foi pela morte de um justo sem pecado que nós hoje podemos desfrutar e participar do plano divino de salvação para nós. Meus amados, nós vimos uma árvore muito frondosa, grande, viçosa, cheia de vida, e nós nos esquecemos que para que isso acontecesse, uma semente morreu, foi enterrada, uma semente enterrada, morreu. É preciso que haja muitas vezes morte, é preciso que haja muitas vezes padecimentos, principalmente para nós nos aproximarmos de Deus, para nós buscarmos mais luz. Porque o crente, quando está na prova, o crente, quando está padecendo, ele busca mais o Senhor sabe disso. Às vezes é o primeiro que chega na igreja, fica perguntando, mas quando é que vai haver oração no monte, pastor? Eu estou precisando. Ele busca, ele tem mais sede de Deus, ele passa a ser mais obediente, mais submisso ao Senhor, e o Senhor sabe disso. Quando o parafuso aperta, quando ele entra no açoite, e o sofrimento é às vezes permitido por Deus, para que nos aproximemos dele. Glória sejam dadas ao Senhor. Sabe por quê? Porque dos padecimentos, do sofrimento, das angústias, das perseguições, brota o benefício em nosso favor. Deus faz brotar disso tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que está em Hebreus 12, versículo 5, escrito que Deus açoita, Deus castiga e açoita aqueles a quem ama. Glórias sejam dadas ao Senhor. Deus castiga e Deus açoita. Ninguém como Paulo passou por perseguições, nudez, naufrágios, açoites, fome. Ele mesmo revela isso. É por isso que ele diz textualmente em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, pastor, mas eu tenho ouvido isso aí, essa pregação, posso todas as coisas, dizendo o seguinte: eu posso angariar, eu posso ganhar, eu posso ser rico,
porque Jesus me fortalece, o Senhor me fortalece, coisa nenhuma. Paulo está dizendo, eu posso passar nudez, fome, eu posso receber açoite, porque Ele me dá a sustentação, Ele me dá o alívio, Ele me dá o conforto necessário para que eu possa enfrentar o sofrimento. Palmas para o Senhor Jesus, glória seja dadas ao Senhor. Posso sim padecer por amor a Cristo, e a Bíblia diz que padecer por Cristo é graça. É um negócio fantástico. Olha aqui, Filipenses 1:29, diz que o Senhor concede-nos graça de padecermos por Ele. Meu Deus, padecer por Cristo é graça, é benefício. Glórias sejam dadas ao Senhor. Agora nós vamos ver um pouco mais da história de Paulo, que ele nos dá uma lição. Segundo aos Coríntios 12, a partir do versículo 1. Paulo nos dá uma aula do que é ser cristão. Se nós aplicássemos isso, pelo menos 1/10 dessa aula, desse exemplo. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glórias sejam dadas assim. A visão celestial e o espinho na carne. Olha aqui. Ele começa logo dizendo, em verdade, que não convém gloriar-me. Ele era tão dependente de Deus. Ele evitava ao máximo gloriar-se, ou seja, gabar-se, procurar a sua própria exaltação. É por isso que ele diz, eu me glorio na cruz de Cristo. Eu não vou gloriar-me, eu vou me gloriar e me alegrar das minhas fraquezas. Glórias sejam dadas ao Senhor. Olha aqui o que ele diz, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Meu Deus, que humildade, que temor de Deus. Eu vou falar isso aqui, mas não vou me gloriar, eu não vou me exaltar, não. Pelo amor de Deus, não entendo assim. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que é o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Olha, vê como ele coloca a questão. Ele não cita ele, o medo de gloriar-se. Um homem, era ele foi ao terceiro céu, o paraíso de Deus. Ele foi lá no trono de Deus, o terceiro céu. Ele disse, não, mas eu não, ele repete várias vezes, eu não vou me gloriar por isso. Palavras inefáveis, sabe o que quer dizer, meu irmão? São palavras tão excelsas, tão grandes, tão importantes, tão elevadas, que ele não se achou digno de fazer essa revelação do que ele ouviu. Olha aqui, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Meu Deus, quem é que pode dizer isso? Ele vai dizer que sente prazer nas fraquezas. Nós não sentimos nenhum prazer quando começa a doer. Eu não falo nem em doença da alma, angústia, desânimo, tristeza profunda. Eu falo numa dor de dente. Qualquer dorzinha o crente já corre
para a igreja: pastor, ore aqui que eu amanheci com uma dor atravessada aqui. E começa a duvidar. Aí ora um dia, dois, vai para Deus tirar aquela dorzinha que não vale coisa nenhuma, e começa a murmurar, e começa a dizer que Deus não ouve. E por que esse Deus que eu sigo não atende? Ele repete várias vezes: eu não quero me exaltar. Ele diz: porque se quiser gloriar-me, olha quantas vezes ele repete: não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu passei nudez, fome, eu fui açoitado, mas deixem que Deus cuida de mim. Glória seja dada ao Senhor. E para que eu não me exaltasse, Deus ainda viu a possibilidade de Paulo se exaltar por causa dessa revelação. Ainda viu essa possibilidade. Sabe o que foi que Deus fez? Colocou um espinho na carne dele. E era na carne, viu? Não adianta fazer especulações para saber se era malária, cegueira, não adianta. Paulo não quis revelar coisa nenhuma. Como é que nós vamos revelar? Era um espinho e era na carne. E ele sentiu o peso. Sabe por quê? Porque ele orou 3 vezes. Só 3 vezes. Para que o Senhor incomodava. Se não incomodasse, esse Paulo, que passou por fome, nudez, perseguições e açoites, ele não iria pedir nada a Deus, mas incomodava muito. Ele diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Cuidado, meus irmãos, com a exaltação. Cuidado. Você já sabe muito bem o que diz a Bíblia: aquele que se exalta é humilhado, e o que se humilha é exaltado pelo Senhor. Mas é preciso uma vigilância cerrada para que a gente não se exalte. Isso faz parte do nosso DNA, se exaltar. Amém? Faz parte do nosso DNA, da nossa natureza pecaminosa, de ficarmos inchados. Eu acredito que tem muitos aí que já se incharam tanto que subiram com o balão. O que tem de pastor inchado não é brincadeira. E acerca desse espinho na carne, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você, meus amados, está passando por provação, padecimento, sofrimento, saiba que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em você. Ele disse: para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo era um homem de poder. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor.
momentos de maior fraqueza sua, qualquer tipo de padecimento, é quando você tem mais poder sobre os demônios. Amém? No dia que você, quando você estiver passando por provação, faça uma experiência. Coloque a mão sobre o demoniado, e antes de você terminar a frase, o demônio já está se tremendo todinho e está caindo em retirada. Sai em nome do Senhor Jesus, a quem eu sirvo. Palmas para o Senhor Jesus. Eu tenho prazer nas minhas fraquezas, mas há coisas, há situações que nós dizemos: não, mas eu estou bem, eu frequento a igreja, eu sou temente a Deus, eu sou reto, eu não sou ladrão, não roubo, eu dou a minha contribuição regular à igreja, eu acho que eu estou bem. Talvez não esteja, só Deus sabe. Só Deus conhece o seu coração. Livro de Jó, primeiro capítulo, primeiro versículo. Ele era um homem reto, temente a Deus, corretíssimo, e se desviava do mal. E Satanás chegou para o Senhor e disse: oh, mas toca nos seus filhos, toca nos seus bens, para ver se ele continua. E Deus permitiu. Por quê? Coisa tremenda, né? Um homem reto, justo, temente a Deus, vai precisar passar por tudo isso. Como é que um crente fiel, nós pensamos assim? Como é que eu sou tão justo, fiel, reto nos meus procedimentos, e estou passando por esse sofrimento? Por que, Senhor? Nós estamos longe, mas muito longe mesmo, de compreender os desígnios de Deus. O que nós temos que fazer é nos submeter, e mesmo passando por provações e dificuldades, passando por sofrimento, nós temos que fazer como Paulo diz: eu glorifico o Senhor, eu me alegro, eu tenho um prazer nas minhas fraquezas. E Jó perdeu filhos, perdeu bens. Aí o diabo disse: olha, mas ele está com saúde. Com saúde, né? Ele diz: vai, eu permito, só não tira a vida dele, o resto pode fazer. E ele foi coberto de chagas da cabeça aos pés, diz a Bíblia Sagrada. E ele mesmo assim não murmurou contra Deus. Oh, glória! Eu pergunto, que um de nós, né? Que nós faríamos se nós perdemos um filho? Nós caímos em pranto, e Deus foi ingrato comigo. Se nós temos um prejuízozinho qualquer, nós dizemos: esse Deus que eu estou servindo, alguma coisa está errada com esse Deus, eu não entendo. Mas somente depois dessas provações foi que Jó, no último capítulo do livro 42, versículo 5, é que ele revela algo fantástico. Ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal, mas ele não conhecia Deus na sua profundidade. Aí ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, meu Deus, mas agora os meus olhos te veem. Palmas para o Senhor Jesus. Agora
Somente depois dessa provação, somente depois dessa provação, agora eu te conheço muito mais. É por isso que Deus muitas vezes, meus amados, concede passarmos por padecimentos. Amém, igreja? Concede. E no capítulo 19, versículo 26, ele ansiava ver Deus, ele ansiava conhecer mais Deus, mas só na ressurreição. Ele ansiava ver o Senhor depois da morte, ou seja, conhecer mais do Senhor só depois da morte. Aí Deus preparou tudo isso. Não, você vai me conhecer agora como eu sou. Glória seja dada ao Senhor. Eu conheci e ouvi falar. Quantos de nós, meus amados, estamos na igreja, mas não conseguimos conhecer Deus na sua essência? O que Ele quer de mim? Por que eu estou passando isso? Por que esta prova? Porque a provação traz a persistência. A provação nos conduz a nos aproximar mais de Deus. A aprovação nos dá a paciência necessária. A aprovação nos dá maior submissão, nos faz mais submissos ao Senhor, mais filhos de Deus, na expectativa que Ele venha então como refrigério. Em Tessalonicenses 5, versículo 18, 1 aos Tessalonicenses 5, 18, diz assim, meus irmãos: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero esclarecer logo que todas as coisas não incluem o pecado nem a negligência para com as coisas de Deus, para com a obra do Senhor. Não inclui. O pecado em nada contribui para o nosso bem. A negligência nada contribui para o nosso bem. Mas o restante, sobre o restante, nós temos que dar graças a Deus. Escreveu Paulo: em tudo dai graças, até pelos padecimentos, até pelo sofrimento e pelas angústias e pelas perseguições. De Senhor, muito obrigado, porque tu sabes todas as coisas. Glória seja dada ao Senhor. Além desse exemplo da vaquinha, também aconteceu um caso em que um homem de Deus tinha só um carrinho para trabalhar na obra do Senhor. Carrinho velho. E ele jamais pensava e jamais pensou em ter um carro maior, um veículo maior, que coubesse pelo menos 10 pessoas, para que coubesse a toda a sua família, coubesse irmãos. E também por causa do preço, ele não tinha as condições financeiras necessárias. Talvez até alguns amigos chegados, irmãos, tivessem dito para ele: olha, você deve fazer um esforço maior e se desfazer desse carro daqui a pouco. Esse carro, em razão dos anos, ele vai dar trabalho, vai dar mais despesa com as peças. À medida que o carro vai ficando mais velho, ele vai sendo dispendioso. Mas ele não olhava por essa parte. Não, eu só vou adquirir um carro agora, quando eu tiver plena condição e terminar de pagar este. Eu vou pensar nesse caso. Aí o Senhor viu a situação dele e ordenou que Satanás
mandasse um ladrão roubar o carro dele, levasse. E talvez ele tenha meditado no seguinte: mas como que pode acontecer? Eu, pastor, que sirvo a Deus, estou servindo o Senhor, o ladrão vem levar meu carro. Só que o Senhor estava preparando coisa melhor para ele. O Senhor estava preparando uma bênção, e ele não sabia. Porque nós não temos a capacidade de ver o que está no coração de Deus. É por isso que tem que fazer isso, em tudo dai graças. E porque tudo concorre e contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Tudo. Aí sabe o que aconteceu? Roubaram o carro do pastor. Ele ficou a pé, mas não murmurou contra Deus. Aí Deus, sabe o que Deus fez? Mandou um carro largo, bonito, com som, todo enfeitado para ele. Amém, igreja? Amém. Porque assim como Deus usa Satanás para colocar dificuldades e provar a fé dos justos, Deus usa a sua igreja, usa os seus vasos também para favorecer os que são, os que amam a Ele, como diz a Bíblia aqui. Sabemos que tudo contribui e concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos nos gloriar nas nossas fraquezas, nos nossos insucessos. Nós temos que nos gloriar nos momentos, não nos gloriar nós temos que nos alegrar pelos momentos que nós passamos dificuldade, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus está nos vendo e Deus não vai deixar um filho seu desamparado. Glória seja dada ao Senhor. Ah, meus amados, eu teria que passar aqui muito tempo para dizer e testemunhar de quantas vezes eu passei por necessidades, passei por angústia no meu coração, passei por aperto, mas vimos que depois aquilo foi para o meu bem. Amém, igreja? Depois foi para o meu bem. Quantas vezes, meus amados, nós pedimos a Deus que nos dê tal emprego, que abra tal e tal porta, e Deus não abre, porque Ele deu uma porta maior para você, e nós perdemos aquele emprego, e ficamos às vezes tristes, e depois Deus abre uma porta enorme. Ah, você diz: é essa porta que eu quero, Senhor, eu estava precisando, muito obrigado. Não, mas dê glória a Deus antes de receber a bênção. Amém, igreja? Antes de receber a bênção, porque Deus está nos observando, Deus está nos guiando, Deus está preparando coisas incríveis. Nós nem pensamos, nós não sabemos, nós não temos o alcance de saber o que Ele está fazendo por nós, o que Ele está precisando, o que Ele está preparando para o seu povo. E para esta igreja, esta congregação, Deus está preparando coisa grande. Para esta congregação de Eusébio, Deus está preparando coisas grandes. No momento nós não temos o alcance disso. Nós não temos. Nós não sabemos. Nós temos limitações tremendas para entender Deus. Mas é só nos colocar na submissão e esperar no Senhor. Aleluia. Eu creio. Alegra o teu coração no Senhor.
confia nele e tudo ele fará. Meus amados, esta é a mensagem que eu trago esta noite para a igreja, porque nós precisamos aprender muito com o apóstolo Paulo. Precisamos aprender uns com os outros. Precisamos saber, como disse muito bem o pastor Francisco Lourenço, ele está pronto para remover todas as pedras que estiverem em nosso caminho. Todas as pedras. E como bem disse o pastor ontem lá na igreja, Lázaro estava no sepulcro já há 4 dias. O seu corpo já cheirava mal. O seu corpo já cheirava mal. Ninguém acreditava que poderia dali, daquela morte, brotar novamente a vida. Mas brotou e saiu. Ele apenas disse: remova a pedra. E saiu Lázaro. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado.